Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem uma coisa bem interessante que acontece na internet. As pessoas adoram mulheres fortes, até elas começarem a incomodar. Eu avisei, meu bem. Olá, gênias indomáveis! No manifesto de hoje, a gente vai falar sobre o preço que certas mulheres pagam por não serem domesticáveis. E com certeza a gente vai falar da Luana Piovani. E ó, isso aqui não é um fã-clube dela, tá? Porque se tem uma coisa que eu não faço é idolatrar ser humano. Pra mim, todo mundo é cheio de qualidade e de defeito. Eu gosto de observar essas mulheres ditas influenciadoras, que às vezes até pegam um pouquinho pesado, mas que são extremamente sensatas e pagam o preço por isso. E para falar a verdade, eu acho bem interessante esse desconforto que algumas mulheres causam, sabe? Na verdade, é um desconforto coletivo. Já reparou? E simplesmente porque elas existem e elas não ficam floreando as coisas. Elas falam, muitas das vezes, o que faz total sentido e que muita gente, principalmente mulheres, homem a gente nem conta porque certos homens nem têm cognitivo para entender algumas coisas. Existe uma mentira social que conta que as pessoas, o mundo, a sociedade ama mulheres fortes, mas isso não é verdade. Não ama, não gosta. A sociedade gosta da imagem decorativa da mulher. Não muito tempo viralizou aquela frase, bela, recatada e do lar. Esse é um exemplo da mulher decorativa. A mulher pode até ser forte, desde que ela seja agradável, não é? E ela também tem que ser educada, controlada, elegante e, claro, conveniente. Porque no momento que a mulher para de administrar o conforto emocional das pessoas, aí ela começa a ser chamada de difícil. Ou ainda pior, de louca, de exagerada, de histérica, de descontrolada. E eu acho que a Luana Piovani incomoda exatamente por causa disso. Porque ela fala. E ela fala o que a maioria das mulheres estão vivendo. E quando ela fala, ela causa esse desconforto. Ela incomoda tanto os homens quanto as mulheres. E digo mais, quando ela fala, ela assusta. Porque se você parar para fazer uma autocrítica, você vai ver que ela tem razão. Claro que às vezes ela pega pesado, mas, como todo ser humano, tem o lado bom e o lado ruim. E uma atitude que me chamou a atenção ultimamente foi que ela falou, e ela falou principalmente sem aquele medo desesperado, sabe? Acho que a fala dela foi mais ou menos assim: eu não me lembro de ter tido essa fala racista, mas se eu fui racista, peço desculpa. Se ela quiser me processar, ela deve me processar. E eu achei, assim, de uma extrema sensatez. Você está admitindo o seu erro, mas ao mesmo tempo você não está fugindo da responsabilidade que aquele erro causou em algum momento. Ela mostra que ela está aberta para aprender, para melhorar, e ainda confirma que sim, que no passado ela errou sim, por falta de informação ou por qualquer motivo, mas que ela está ali para se responsabilizar pelo próprio erro. Já que ela cobra tanto, ela tem que ser no mínimo exemplo. E eu achei isso muito legal. Por que eu achei isso muito legal? Porque a gente se identifica com as pessoas. E eu me identifiquei muito com isso. Eu não tenho problema nenhum em assumir meus erros e, pelo contrário, eu sei que esses erros às vezes têm consequências e eu tenho que arcar com essas consequências. Outra coisa também que eu percebi, acho que ela achou, né, o nicho dela, mas ela também, eu sinto que ela não tem muito medo da aprovação pública. E digo mais, recentemente eu escutei sobre a teoria da rejeição e eu achei muito interessante esse sujeito, porque explica-se que a teoria da rejeição é você se colocar nesse lugar, né, de exposição, que está sujeito a ser, hoje em dia usa muito essa palavra cancelado,
mas quais são as experiências que esse cancelamento vai te trazer e quais são as autocríticas que você vai fazer com essa experiência da teoria da rejeição. E eu achei bem interessante, porque se você parar para pensar, a gente vive fazendo isso na vida real, nos nossos relacionamentos, nas nossas interações no trabalho, ou em alguma atividade que a gente faça que envolve grupo. A gente está sempre se colocando nesse lugar de exposição de ser rejeitado. E o que essa experiência pode agregar nas nossas reflexões e nas nossas autoanálises? Porque tem uma coisa muito poderosa na mulher que aceita talvez ser mal interpretada, mas ao mesmo tempo ela não aceita se abandonar. Ela procura caminhar no sentido do que ela acredita, com muita consciência de que é preciso sim ter uma comunicação assertiva, tentando passar o mais próximo possível a mensagem que você quer transmitir para o seu interlocutor, mas ao mesmo tempo a gente ter consciência que a gente não tem o controle de como a pessoa vai interpretar. E ficar à vontade com isso. Que talvez essa interpretação vai ser baseado nas experiências, na vivência, na bagagem e até no cognitivo da pessoa. Tem gente que pulou as aulas de interpretação de texto, viu? E que hoje faz muita falta. E a gente acha que tem que parar para pensar que se identificar com alguém, olhar a fala daquela pessoa, gostar, não significa que a gente concorde com tudo que aquela pessoa diz ou faz. Porque, pelo amor de Deus, né? Se fosse assim, nem eu ia conseguir gostar de mim o tempo todo. Às vezes é só uma questão de entender que autenticidade não vem embalada em perfeição. Gente real contradiz, erra, exagera, muda de opinião, aprende. O problema é que a internet, as redes sociais, começou a exigir que essas figuras públicas virasse personagem impecável, sabe? E isso não existe. Eu mesmo tô aqui querendo trazer, e quando eu quero falar e me expor aqui na câmera, é uma maneira de trazer mais realidade e menos parecer ser, porque disso as redes sociais, a internet está cheio e acabou confundindo um pouco a nossa sociedade e fazendo com que as pessoas buscassem algo que não existe, que é muito idealização. Então, hoje, quando as pessoas vêm com mais verdade, com mais realidade, com mais sensatez, com mais lucidez, eu acho que é muito mais interessante para que a gente chegue num lugar mais palpável, sabe? Porque as pessoas sofrem vendo vidas que não são reais, porque é natural do ser humano ficar comparando com o outro. Então é isso. Não existe santo premium de rede social, que esse lado da política é moralmente impecável e esse outro lado não é. Eu acho que todo ser humano é complexo e está... Nossa, esqueci a palavra. Sujeito a contradições, e que bom, porque somos todos muito complexos. Então tem hora que a gente vai acertar, tem hora que a gente vai errar, e nem toda opinião também precisa ser dada na rede, né? Outra coisa que me chama atenção também é que mulher livre incomoda demais, né? Eu mesmo já fui solteira, convicta. 5 anos da minha vida foi uma fase entre os 33 e os 38, e eu era extremamente livre. Eu era chefe de família, com a minha casa, com os meus filhos, e ao mesmo tempo eu estava vivendo a minha vida, viajando com os meus amigos em várias experiências, e eu era muito julgada pela minha família, pela família do pai dos meus filhos,
por amigos que ficaram para trás, de que, olha só, ela tá se permitindo essa vida, como se ser livre e viver o que eu tava querendo viver naquele momento, e nem tem nada a ver com experiências sexuais, nada disso, era só mesmo viver a minha liberdade de não dever satisfação para ninguém. E eu fui muito julgada, muito criticada. E isso fala muito sobre o incômodo que a mulher livre traz, né? Mas, sinceramente, eu tava quebrando vários acordos invisíveis que eu tinha feito baseado no que me foi ensinado e não em coisas que eu teria decidido para minha vida. Eu teria tido senso crítico para tomar certas decisões. Não, foi-me imposto várias coisas durante anos da minha juventude. E quando eu cheguei aos 33 anos, eu entendi que eram acordos invisíveis que eu tinha feito e que eu não queria mais, que eu queria romper aquilo tudo. E existia, assim, uma cobrança bem suave de que eu tinha que ser casada, eu tinha que ter alguém, eu tinha que me comportar de uma certa maneira, eu não podia viajar sozinha. Eu lembro de uma sensação que eu sempre tive, que eu sempre viajei sozinha, mas em certos momentos da viagem, às vezes eu tava com pessoas. E aí, uma certa vez eu tava em um país e eu peguei um ônibus para visitar uma região e todas as pessoas ali daquela viagem estavam em duplas. Pai, mãe, filho e filha, tio e primo, sabe assim, casal. E eu era a única pessoa que estava sozinha. E todas essas pessoas, num gesto de cuidado, se sentiram incomodados e estavam sempre perguntando se eu estava precisando de alguma coisa, se eu queria que tirasse uma foto minha. Eu entendo o gesto genuíno de cuidado, mas por trás disso estava um sentimento de pena de eu estar ali sozinha. E eu estava amando estar ali sozinha. Para vocês verem como as coisas são construídas na nossa cabeça. Existe sim uma expectativa que a mulher sempre seja suave, se explique, diminua o tom de voz, administre o seu ego para não aparecer muito, para não chamar muito a atenção. E aí quando aparece uma mulher que claramente não tá vivendo isso, que não controla seu tom de voz, que fala do jeito que quer, que vive a sua liberdade, que enfrenta alguns homens poderosos, quer queira ou não, o ambiente, ele estranha. Por isso que você vê muita gente chamando ela de maluca. E aí a gente se dá conta que a verdadeira liberdade feminina, ela não é estética, ela é consequência. E aí eu acho que por isso eu tenho aprendido a admirar mulheres que bancam essas consequências, sabe? Mesmo quando isso custa uma certa impopularidade, né? Porque é muito fácil você ser autêntica quando todo mundo aprova, quando todo mundo tá batendo palma, quando todo mundo tá de acordo. Mas a verdade é que a coragem de ser autêntica, de se bancar, de aguentar as consequências, ela começa mesmo quando vem esse desconforto. E tem uma coisa que me incomoda muito, é o tipo de pessoa que não incomoda, que não causa desconforto, que tá sempre... Não é submissa, é mais concordada, sabe? Concordada com tudo. Esse tipo de pessoa me incomoda mais. Porque, pra mim, esse tipo de pessoa não existe. Ela só não expressa, mas na cabeça dela, de alguma maneira, ela tá de desacordo com algumas coisas. Mas ela não tem a coragem ou talvez a energia suficiente pra se impor, né? E eu acho que pra finalizar, dá pra dizer que, de certa maneira, a internet, as redes sociais, ela gosta um pouco de dizer assim, ai, fulana é problemática, ciclana é problemática, né? Eu mesmo já fui julgada, apontada por ser uma pessoa problemática, mas na maioria das vezes eu não estava problematizando nada, eu estava lutando
ou me defendendo. Na maioria das vezes contra um homem ou contra um sistema controlado por um homem. Por que será, né? Coincidência ou não, eu tive poucos problemas contra ou questões com outras mulheres. Normalmente sempre foi mais com o sexo oposto. E eu me considero uma mulher muito forte e que não abaixa a cabeça. Mas eu confesso que eu tô um pouco cansada. Recentemente aconteceu uma coisa muito chata. Eu já passei por isso inúmeras vezes, que estar dentro da minha casa com um certo tipo de roupa e ter atraído o olhar de uma pessoa indesejável. E aí eu fiquei pensando, sabe? Eu tenho duas opções. Ou eu continuo vestindo a roupa que eu gosto e passando por esses momentos inconvenientes, ou eu paro de usar as roupas que eu gosto para evitar esse tipo de desconforto. E eu pensei que em ambos as duas opções que eu tenho é muito injusto pra gente. Muito. Mas eu também tô cansada dessa repetição e hoje eu tô um pouco frustrada e desanimada, achando que esse tipo de situação talvez nunca mude, sabe? Em algum momento foi normalizado e a gente simplesmente não consegue. A gente tá sempre lutando, sempre gastando energia, uma energia que poderia ser usada em qualquer outra situação. E aí você tem que ficar se desgastando para fazer entender uma parte da humanidade que aquilo não tá certo e que é exaustivo. Às vezes a gente não é problemática. A gente só tem personalidade mesmo, sabe? Uma personalidade mais incisiva, uma personalidade mais confrontativa. E a isso não é que seja confundido com problematização, mas sim porque é dado esse adjetivo para descredibilizar a mulher, e aí nada do que ela diz vai ter mais o mesmo valor. Mulher obediente, a sociedade ouve. Agora, mulher opinativa, com autoestima e sem medo de desapontar, parece um evento preocupante, não é mesmo? Eu não admiro mulher perfeita, eu não admiro mulher intensa, eu admiro mulher inteira, que assume as suas sombras e as suas luzes, que sustentam o que são, que já entenderam que a gente não se livra de defeito, que a gente refina defeito ao longo dos anos, que nem sempre a gente vai receber aplausos, que às vezes é necessário domar um pouco a energia para canalizar ela para o lugar certo, que às vezes um silêncio vai funcionar muito mais do que um grito e que às vezes o grito é extremamente necessário para que se faça se ouvir. Pelo menos é o que eu vivo nesses últimos 20 anos. Existe uma diferença enorme em viver para ser aceita e viver para não se abandonar. Aí cabe a você qual o caminho que você vai tomar. Eu acho que a gente passa muitos anos pegando um caminho para ser aceita, mas em que em um determinado momento você entende que de qualquer maneira você vai ser aceita por uns e não vai ser aceita por outros, e que tá tudo bem. E aí o que vale mesmo é se autorrespeitar, porque lá na frente o acerto de contas é só com você mesmo. E olhar para trás e pensar no tanto de coisa que você poderia ter feito, dito, deixado de ter feito, porque você ficou pensando nos outros e não em você. Esse sim, eu acho que é um sentimento que não vale a pena. E eu acho que quando se vive o que se quer viver,
levando em consideração as suas responsabilidades, as suas obrigações, os seus direitos. No final das contas, eu acho que isso é mesmo liberdade feminina, sabe? Viver de acordo com você mesmo, com a consciência tranquila, independente do que as pessoas vão achar de você. A gente não precisa diminuir para caber no desconforto emocional dos outros. Nem de pai, nem de mãe, nem de filho, nem de amigo, nem de companheiro, de ninguém. Isso é revolucionário, né? E eu tô aprendendo, porque durante muito tempo eu vivi em função das pessoas que eu amo. Dos meus pais, do meu companheiro, dos meus filhos principalmente. Só que eu entendi que às vezes eu passava um pouquinho da linha de viver a vida deles e viver as responsabilidades que eu tenho com eles. Então, estou aprendendo isso agora, é uma nova fase, até porque meus filhos entraram na fase adulta, então romper isso está sendo bem desafiador para mim. Mas eu decidi que eu quero viver a minha vida agora que eu tenho responsabilidades que eu consigo gerenciar melhor, porque quando eu era mais jovem eu estava educando e vivendo e trabalhando e correndo atrás da minha carreira, do financeiro, ao mesmo tempo que eu educava 2 seres humanos, e hoje não, hoje já está mais tranquilo, já consigo gerenciar isso melhor. Então eu estou me escolhendo em todas as situações em que eles conseguem resolver eles mesmos, né? Que eu não preciso resolver tudo para todo mundo. Agora me conta, e você? O que você acha? Você acha que a sociedade, as pessoas, a internet, o local aí que você mora, gosta das mulheres fortes? Ou só da versão boazinha delas? Porque você já sabe, eu tenho as minhas teorias. É isso, até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.